Bom dia, meu nome é Gisela, eu sou esposa do Davi, eu sou mãe da Isabel, da Lorena e a dona Hili, que está ali, a minha mãe. E a gente veio contar um pouquinho para vocês da nossa história. Eu estou parecida com o Jó. Não ganhei de Jó, não, ele está bem longe. Mas é assim, quando um empregado vem falar uma notícia ruim, aí ele está terminando de falar, chegou outro, e daqui a pouco chegou outro. Eu estou mais ou menos assim. Mas nós tivemos uma filha que foi muito prematura. Ela nasceu de 24 semanas. Uma gravidez tem 40 semanas. E ela nasceu de 24. Na 22ª, eu tive problemas, minha bolsa rompeu e ela teve que nascer no dia que começaria a 24ª semana. Ela nasceu muito pequena, 640 gramas. O peso baixou para 590 gramas. E nasceu com aqueles problemas dos prematuros, né? Muitos problemas, foi entubada. Mas nós demoramos muito tempo para eu conseguir engravidar. Fizemos muitos tratamentos de fertilidade. E, nessa época, eu vivia muito triste. E o Senhor Deus, nos meus momentos de meditação na palavra, como o pastor falou hoje, é a palavra de Deus que fala conosco. Ele me deu uma promessa de um filho, que está no Salmo 20, versículo 4. E fazia muito tempo que ele havia me dado essa promessa, mas eu cria. E quando nós fizemos o último tratamento, que não havia dado certo, eu estava novamente chorando. Eu chorava todos os dias. E meditando na palavra, nos meus momentos diários de meditação, e chorando em cima da palavra. E Deus me deu outra palavra. Foi como fogo nos meus olhos. Todos os dias nós temos a palavra na nossa mente, na nossa frente. Mas naquele dia Deus falou diretamente sobre aquele assunto comigo. E Ele me disse lá em Isaías 54:3, que falava assim: canta alegremente, ó estéril que não deste à luz. Exulta de prazer com um alegre canto e exclama, tu que não tiveste dores de parto. E Ele continua a falar, e Ele falou para mim que estava na hora. Era para eu preparar a minha tenda, alargar a minha tenda, porque meu filho ou minha filha, eu não sabia, Ele iria me dar. E eu compartilhei com meu marido e falei, não sei, mas esse é o tempo de Deus, é o kairós de Deus, e Ele está falando que o nosso tempo de espera acabou. Eu achava que ia ganhar um bebê. 2 meses depois eu engravidei, sem tratamento, como um milagre do Senhor. Porém, aos 5 meses, a minha filha nasceu. Então, eu pensava, bom, se Deus me prometeu, se Deus, depois de muitos anos, disse que estava na hora, se depois de 2 meses eu engravidei, ela não vai morrer. E todo mundo achava que ela ia morrer. Ela era muito pequena. Ficou na UTI mais de 3 meses. E ela tinha a hora que a gente olhava, né, parece que vai morrer, mas ela não morreu. Porque Deus não quis. Ele é soberano. Ele havia prometido, e o que Ele promete, Ele cumpre. Ele não é homem para mentir. Então, se Ele fala, Ele faz. E eu acreditei nisso. E não foi por causa da minha fé. Foi porque Ele falou. Era a promessa dEle. Então, nesse momento, a gente passou por essa situação. E a nossa fé, a nossa crença no Senhor, eu acreditar na palavra de Deus, aumentou muito. E a gente aprendeu muito com Ele. E depois de 1 ano e 8 meses, eu saí de férias, eu estava trabalhando, as primeiras férias depois da minha filha, nós viajamos para Curitiba, eu descobri uma doença em mim. Eu era super saudável, nunca tinha tido nada, só essas gripes. E era uma doença, digamos que de morte. Eu tinha um problema no meu cérebro e eu descobri que eu teria que fazer uma cirurgia. Não havia outra opção e tinha que ser uma cirurgia aberta, num local muito difícil. E foi algo muito difícil para nós. Eu era super saudável. Os meus sintomas eram muito discretos, mas já indicavam que havia um problema. E eu lembro que foi terrível, porque nós procuramos, porque médicos falaram que tinha que ser
excelente médico para eu não morrer. E fomos atrás e fizemos a cirurgia. E não é que a cirurgia não deu muito certo. Eu fiquei muito mal, eu quase fui para Jesus. E eu pensava assim, poxa, Senhor, me deu uma filha, e agora eu vou morrer, não vou nem criar minha filha. E o Senhor, eu lembro que eu vim para Fortaleza quase acamada, né? Não fazia nada, não falava direito, não enxergava direito, não mexia direito. E o Kairos de Deus chegou novamente. Deus começou a mover e melhorar o meu corpo. E em meses eu fiquei bem. Eu comecei até a dirigir novamente. Foi o Kairos de Deus. E nós entendemos que Deus é soberano. Mesmo que eu passe pelas dificuldades, Ele é soberano. É Ele que sabe. É Ele que diz. Não é só o meu querer. É o querer dEle. Ele é soberano. E quando a gente estava passando por tudo isso, eu me recuperando, o meu marido, Davi, ele tinha essas questões com Deus, né? Às vezes a gente não entende, né? Por que uma pessoa tão boa sofre e outra pessoa que é ruim não sofre, né? E essa questão que aconteceu comigo, eu lembro que a gente conversava muito e ele ficava muito irritado, né? Ele falava, eu não entendo por que isso aconteceu com você, você é uma pessoa boa. Isso devia acontecer com quem é ruim. E isso foi se avolumando no coração dele, ao ponto de um dia ele chegar e falar, eu não quero mais saber de Deus. Nós éramos crentes, muito crentes. Nosso casamento era ótimo. Mas, a partir desse momento, ele se afastou do Senhor. E sofreu as consequências. Não só ele, mas o casamento, que era ótimo. Eu não vou dizer perfeito, mas era muito bom. E, como eu disse, notícia atrás de notícia ruim, nós nos separamos. Depois de algum tempo, nós nos separamos, divorciamos, com acompanhamento aqui da igreja. Nós tentamos tudo, os pastores tentaram tudo, o pastor José Edson conversou com Davi, né? Mas ele não quer saber de Deus, eu sei que eu estou errado, mas... E tudo começou com isso, o não entender a soberania de Deus. E depois de um tempo, nós já separados, ele para um lado, eu para o outro, eu refazendo a minha vida, ele voltou para Jesus. Ele reconheceu que Deus, Ele é soberano. E ele veio falar comigo e pediu perdão para mim, pediu perdão para minhas filhas. E eu falei para ele, olha, tudo bem, eu vou te perdoar. Foi algo difícil, mas eu perdoei. Mas eu não quero mais. Para mim tá bom, já deu o que tinha que dar. A gente já foi casado por um tempo, estou refazendo a minha vida, agora você vive a sua, eu vivo a minha, nós já estamos divorciados mesmo. Mas eu entendo que Deus é soberano. E que o coração do rei está nas mãos de Deus. E se Deus mudar o meu coração, a gente volta a conversar. Mas por mim, eu não quero. O coração do rei está nas mãos do Senhor. E Ele faz o que Ele quer. Meses depois, nós voltamos a nos relacionar. E Deus fez maravilhas no nosso casamento. Né? Hoje nós somos casados novamente. O Senhor tem feito muitas coisas. O casamento não é perfeito como nenhum é, mas Ele trabalha na nossa vida, todos os dias. Porém, tem mais coisa, né? Depois de 2 meses que nós estávamos casados novamente, eu fiquei doente de novo. A mesma doença. Não é uma doença, é uma má formação dos vasos sanguíneos da cabeça. Eu já nasci com isso. Na primeira cirurgia, que não tinha dado muito certo, ficou uma cauterização que eles fazem e ficou um pedacinho. Porque dentro do cérebro você não pode tirar tudo ao redor, né? Você tem que tirar só aquilo realmente que precisa. E ela voltou. E eu tinha que fazer de novo a cirurgia, e foi muito difícil. Isso foi ano passado, 2015. E, além de toda a dificuldade de decidir ter que fazer, não era uma emergência médica, então era algo que eu tinha que programar fazer. Tinha questões também de plano de saúde, que eu não fiz aqui em Fortaleza, eu fiz em São Paulo, o plano tinha falido lá, e aí aqui o plano daqui não tinha com quem fazer
aquele intercâmbio, né, que se fazem, porque não tinha plano. Aí não tinha hospital, não tinha nada, foi muito difícil. Foi através de um advogado aqui da igreja, Dr. Helder, que Deus realmente usou para liberar a cirurgia. E eu, novamente, eu lembro que um dia eu fui na casa da Edna, do pastor, e nós estávamos conversando, eu falando, eu não quero fazer essa cirurgia. Porque a gente sabe que uma cirurgia no cérebro, você pode ter sequelas. E eu já tinha algumas, né? E eu poderia ficar pior. Então, era algo que eu não queria fazer, mas que eu tinha que fazer. Só que eu tinha que lutar para fazer, porque era uma luta na justiça, né? E eu lembro que a Edna falou assim, Deus, Ele já agiu tantas vezes na tua vida. Né? Todas essas histórias que você tem vivido, sempre Deus tem agido. Tem mostrado a sua soberania, a sua graça. E Ele não vai deixar de mostrar agora. Não quer dizer que tudo vai dar certo, mas Deus vai agir. Deus é Deus e você é filha de Deus. E isso ficou na minha cabeça, né? A gente fez a cirurgia, vai fazer 1 ano, fiz em 30 de outubro do ano passado. Fiquei com mais sequelas, né, do que anteriormente, mas ainda são leves. E o Senhor tem agido na nossa vida e todos os passos que a gente tem dado, Deus tem feito a gente crescer e a gente aprender. Eu não vou dizer que tudo foi bom, eu passaria tudo de novo. Eu acho que não, mas com certeza Deus usou cada situação da minha vida para ensinar coisas. Porque nós deixamos, porque eu deixei. A pessoa pode ser avessa a deixar Deus agir. Mas se você deixar, Ele vai transformar o mal em bem. Ele vai transformar aquela coisa horrível, caótica, em algo bom. Vai transformar a desgraça em graça. E é isso que Ele tem feito na nossa vida. Amém. Obrigado.